Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma TPC de anos iniciais, mais uma semana B, né, de responsabilidade da diretoria de ensino. O nosso tema de hoje é grandezas e medidas e trata-se da etapa 2. Essa pauta ela foi elaborada pela nossa equipe aqui dos anos iniciais. Hoje estamos eu e a Kelly, mas nós temos também a Lucy e a Lucélia, né? Além da nossa diretora do núcleo pedagógico, a Maria Socorro. E para iniciar a nossa pauta, nós vamos apresentar os nossos objetivos, né? Que é propiciar o desenvolvimento do comportamento leitor por meio de apreciação de indicação literária e réplica. Vamos também discutir possíveis fragilidades, erros, potencialidades das atividades que envolvem horas. Vamos apresentar o percurso comumente utilizado para ensinar horas, reconhecer que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e, assim, expressar o resultado da comparação por meio de um número. E, por fim, resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvam as grandezas e medidas de tempo. Em nosso percurso formativo, teremos a nossa indicação literária, a retomada da etapa 1, a apresentação do percurso de ensino de unidade de medida de tempo, a possibilidade de trabalho com foco nas noções de tempo e unidades de medida e orientações para desdobramento. Seguindo para a nossa indicação literária de hoje, a nossa sugestão é Só um Minutinho. É uma obra onde temos uma vovó bem ativa que recebe a visita do senhor esqueleto. Na verdade, a morte, que vem para buscá-la. Mas ela é muito esperta e vai adiando o momento da sua partida, arrumando coisas para a sua festa de aniversário e pedindo para esperar só um minutinho. Essa é uma obra muito bacana, ela é indicada, né, a partir do 3º ano, por conta aí da sua temática, né? É um texto é um conto, né, de tradição oral, escrito pela autora mexicana Yui Morales e traduzido pela nossa queridíssima Ana Maria Machado. Também é um conto de acumulação, pois vai acrescentando convidados aí ao longo da obra, né? E agrega a noção de tempo à expressão só um minutinho na perspectiva da avó que deseja ganhar mais tempo com a sua família. É uma obra maravilhosa que vale a pena, por isso nós estamos fazendo uma indicação aí e desejamos que vocês tenham alguns minutinhos para que possam realizar a leitura. E vamos conhecer um pouquinho mais, então, né, a autora e o contexto aí de produção dessa obra. Então, nós temos a autora mexicana, né, a Yui Morales, que ela é bem premiada, né, no México, é uma autora aí mexicana-americana, né, de obras infantis. E a Ana Maria Machado, a nossa carioca, né, jornalista brasileira, nascida em 41, filha, irmã de jornalistas, né, foi a primeira autora de livros infantis a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Desde criança é apaixonada por histórias, né, que ouvia dos seus pais e de sua avó. E quando aprendeu a ler, por volta ali dos 5 anos de idade, já se tornou uma leitora assídua, né? Em 64, ela se formou em letras e logo na sequência ela já passou a ministrar aulas na universidade onde ela se formou e também na PUC, né, com a disciplina de literatura brasileira e teoria literária. Ela, um pouco depois, também foi convidada para escrever histórias, né, para a revista infantil Recreio. E durante a sua carreira, ela passou por um momento conflituoso, tendo em vista que em 69, ali no momento da ditadura, ela acabou sendo presa e a partir de janeiro de 70, ela partiu para o exílio na Europa, retornando um bom tempo depois para o Brasil, e aí sim podendo dar continuidade com liberdade, né, nas suas obras e na sua carreira. E agora eu vou passar a palavra para a Kelly, para ela dar continuidade na nossa pauta de hoje. Obrigada, Tarsila. Olá, professores. Sejam bem-vindos a mais um encontro formativo, né? E
a gente vai iniciar a nossa conversa com uma retomada da ação formativa, né? Como a Tarsila nos disse, essa pauta se trata da etapa 2, então é importante que a gente retome um pouquinho a conversa quanto grandezas e medidas que nós fizemos na etapa 1. E nesse percurso a gente refletiu um pouco como essa unidade temática ela está presente aí na nossa vida, né? E também na vida dos nossos estudantes. A gente analisou algumas atividades que interferem e colaboram para a compreensão dos estudantes daquilo que de fato eles precisam aprender e principalmente como eles aprendem, né? Algumas questões voltadas principalmente às unidades de medidas de tempo. Nesse contexto, a gente tratou também do percurso histórico de grandezas e medidas, né? De onde surgiu a necessidade de realizar medidas, né? Assim como os sistemas de medidas. A gente destacou quais são as unidades de medidas e também alguns submúltiplos dela, né? Que estão previstos aí para o ensino fundamental. E a gente falou um pouquinho sobre medidas de massa, comprimento, que envolve cálculo de área, perímetro, medidas de capacidade, que também tratam um pouco da relação de volume, as medidas de tempo, as medidas de temperatura e trouxemos também o sistema monetário, né? Essa foi a introdução da nossa etapa 1. Mas nós tratamos também do desenvolvimento curricular do 1º ao 5º ano. Então, a gente destacou algumas habilidades, né, que tratam da unidade temática grandezas e medidas e destacamos as quais possibilitarão aí que as crianças tenham a competência de chegar ali ao 5º ano resolvendo problemas envolvendo medidas, né, da mesma natureza. Nessa perspectiva, no decorrer da etapa 1, a gente afunilou o olhar sobre as unidades de medidas de tempo e falamos um pouco sobre o ensino delas, né? Destacando como elas devem ser discutidas, compreendidas pelas crianças, né? Na sequência, a gente vai retomar um pouquinho sobre o desdobramento que foi proposto lá na primeira TPC, né? Que a gente vai dar continuidade nessa. Então, para essa temática, a gente criou uma rede de curadoria com a finalidade de disseminar, aumentar o acervo e recursos didáticos aí que colaboram para a prática pedagógica de vocês, né? No encontro passado, foi solicitado que vocês realizassem a curadoria de atividades disponíveis a partir dos materiais da rede, né? Então, a gente disponibilizou uma seleção de materiais, onde, ao longo do 2º bimestre, né, vocês façam aí essa análise, esse estudo, né? E considerando quais aspectos, né? Como estão organizadas as orientações ao professor, né? Com foco para o desenvolvimento do trabalho com unidades de medidas de tempo. Então, inicialmente, entre dias, semanas, meses, anos, bimestre e semestre. Então, a gente deixou aí disponível esses materiais para que vocês selecionem atividades a partir da necessidade dos seus estudantes, né? E realize o desdobramento com foco na recuperação ou também no aprofundamento de habilidades previstas no currículo, né? Então, lembrando, né, que essa etapa, ela se trata mesmo de seleção, estudo e recuperação. Bom, e para a gente saber um pouquinho mais, nós trouxemos também para vocês uma indicação do vídeo onde o professor Mário Sérgio Cortella descreve de um modo bem simples o que é curadoria, né? Então, ele traz essa conceitualização, atrelando aí a ação da prática pedagógica. Então, nesse vídeo, o professor descreve o propósito em pesquisar, em selecionar, em compartilhar materiais relevantes, né, sobre um determinado assunto ou área de interesse. Então, fica aí disponível para que vocês possam aprofundar aí um pouco mais o olhar sobre a conceitualização de curadoria. Bom, a gente falou da nossa primeira etapa, agora a gente vai contextualizar
a nossa segunda etapa da TPC, né? Então, em nosso dia a dia, a gente já viu que há várias unidades de medidas de tempo, como os dias, os anos, os meses, entre outros, né? E hoje a gente vai tratar de medidas da mesma natureza, mas com períodos menores. Então, hoje nós vamos falar de horas, minutos e segundos, né? E é bastante comum, é uma coisa que a gente quer chamar atenção aqui. Quando a gente pensa em medidas de tempo, a gente relaciona diretamente ao instrumento de medida, né? Como o relógio. Então, falou de grandezas e medidas, unidades de medidas de tempo, a gente relaciona o ensino logo ao instrumento de medida. As crianças precisam saber ler, ver as horas. Mas, como a gente viu, as medidas de tempo, elas vão muito além das horas, né? Vai muito além de ler horas. E é disso que a gente vai tratar hoje. Na perspectiva histórica, então, de acordo com as pesquisas, né? A gente trouxe hoje o professor Wagner Marcelo Palmer e a professora Mariana Chicoli, né? De Resende, que eles trazem aí uma citação para nós, né? A prática de medir o tempo surgiu nas antigas civilizações, devido às questões que envolviam rituais religiosos e ao plantio, pois essa atividade se baseava nas estações do ano para o controle das colheitas e semeaduras. Atualmente, a leitura de horas e minutos em relógios digitais e analógicos estão presentes no nosso cotidiano em diferentes situações e necessidades do ser humano. Bom, para o ensino de medidas, é importante, né, que as crianças estabeleçam relações entre as medidas. No caso dessa grandeza, desenvolver aí principalmente as noções de tempo. E para favorecer essa compreensão do submúltiplo da hora, né, de modo a aproximar as crianças do significado de que uma hora possui exatamente 60 minutos, né? A gente pode justificar que o minuto ele serve para medir intervalos, então intervalos de tempo um pouco menores. Então, como a gente pode dar esse exemplo para as crianças? O tempo de deslocamento de um bairro até o outro, né? Talvez da casa dele até a escola, ou a duração de um programa de televisão conhecido, né? Outro submúltiplo bastante útil para medir intervalos são ainda menores, que é o minuto, que possui 60 segundos, né? E uma hora possui 3.060 segundos, mas a gente não precisa necessariamente ensinar isso para as crianças logo de cara. Antes de ensinar isso, a gente pode relacionar várias situações do cotidiano. Então, quando que a gente usa os segundos, né? Por exemplo, a gente pode citar o tempo que um semáforo fica fechado ou aberto, né? Então, são situações que as crianças vivenciam, onde a gente pode relacionar essas unidades de medida às noções que eles vão construindo sobre o tempo. Nós trouxemos aqui para vocês as expectativas de aprendizagem para o ensino, né? O Currículo Paulista, ele nos oferece direcionamentos sobre aprendizagem por meio de habilidades, né? E os verbos apresentados em cada uma dessas habilidades, elas nos dão indícios sobre os processos cognitivos que as crianças podem mobilizar, né? Então, cada ano de escolaridade apresenta domínios cognitivos em níveis diferenciados, né? E nós, da equipe dos anos iniciais, a gente elaborou uma síntese, né, a partir das habilidades do primeiro ao quinto ano, né? Considerando aí esses objetos de conhecimento que envolvem unidades de medida de tempo. Especialmente, né, tratando-se da nossa segunda etapa, dia, horas, minutos e segundos, né? Relacionando essas unidades de medida aos períodos, sequências de acontecimentos. Então, vamos lá, né? Tratando desse processo cognitivo, que é aquilo que as crianças vão desenvolver. Lá no primeiro e no segundo aninho, o ensino de medidas de tempo requer ali de maneira prévia
que no futuro as crianças tenham a possibilidade de compreender e ampliar as noções, né, sobre os significados de tempo. E diante desse ciclo de alfabetização, espera que as crianças sejam capazes do quê? Reconhecer, identificar períodos do dia, que elas estabeleçam relações entre as sequências de acontecimentos, né? Então, o que acontece de manhã, à tarde e à noite. As crianças ali no ciclo de alfabetização, que elas possam associar os termos rápido, devagar, em atividades ali corriqueiras, né? E que elas saibam também ler horas em relógios digitais. Então, marcando ali as situações do cotidiano que elas desenvolvem. No terceiro aninho, espera-se que as crianças já sejam capazes de reconhecer as características dos instrumentos de medida. No caso aqui, a gente está falando do relógio, seja o digital, seja o analógico, né? E elas precisam distinguir ali para que serve o relógio, quando a gente utiliza o relógio, qual é o intervalo entre os números que estão ali dispostos no relógio, quais são os ponteiros, o que eles marcam, né? Então, no terceiro aninho, as crianças já precisam identificar esses instrumentos de medida. Além disso, eles devem ler horas, registrar horas, e durante ali o intervalo, né, de tempo, indicando ali a duração, o início, o término dentre períodos do dia, certo? Bom, e na etapa seguinte, o quarto e quinto ano, espera-se que as crianças, além de todas essas anteriores, né, elas já conheçam o significado das unidades de medida, o segundo, o minuto e a hora, né, que eles sejam capazes de resolver problemas, aplicando aí esses saberes em níveis de complexidade muito maior. Bom, considerando esse percurso, nós trouxemos aí uma citação, né, com foco no ensino das unidades de medida de tempo. E a gente não pode perder de vista as noções sobre o tempo que as crianças precisam desenvolver. E segundo Jean Piaget, a noção de tempo, ela se inicia para o aluno a partir dos 6 ou 7 anos. Ao alcançar a idade escolar, começam a ser inseridas pequenas responsabilidades, como a hora de dormir, a duração das aulas, a hora para se alimentar, dentre outras demandas do mundo infantil, que podem e devem ser exploradas no terreno da educação. Bom, sabido isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as investigações sobre as noções de tempo, né? A gente já falou no encontro passado dos dificultadores do ensino das horas, né? Que pode estar associado ao sistema que está associado à hora, o sistema sexagesimal, ou seja, o sistema de numeração de 60 em 60, né? Criado pelos babilônicos, que diverge das características do nosso sistema de numeração decimal, que é de 10 em 10. Então, outro aspecto a ser considerado por nós professores no percurso de aprendizagem aí das unidades de medida de tempo é que as crianças, elas estão construindo a ideia de período de tempo. E o que significa isso? Então, elas estão estabelecendo relação entre manhã, tarde e noite, né? E não necessariamente vinculado ao objeto relógio, né? Ao instrumento de medida. Então, eu, enquanto professor, preciso garantir aos meus estudantes que eles aprendam as relações de tempo para que essas noções sirvam de suporte para que eles compreendam os submúltiplos menores. Aí depois eu ensino, de fato, as horas, os minutos, os segundos, né? Kelly, como que a gente faz isso? Como que eu vou saber se meu aluno já tem noções sobre o tempo, né? Uma das formas é realizar a sondagem dos saberes das crianças, que pode promover aí condições de você, professor, investigar se os alunos já conhecem, né? Que o dia tem 24 horas. E para isso você pode questionar. Vocês sabem quantas horas tem um dia, né? Explorando aí se eles já sabem as horas cheias de um dia, né?
Outra coisa, essas crianças já identificam o horário que elas se levantam, que elas almoçam, que elas vão à escola, o horário do jantar, o horário de dormir, né? E claro, cada um vai ter uma resposta diferente, porque cada um tem uma rotina diferente, né? Mas quando as crianças já relacionam, já fazem essas relações, elas reconhecem esses períodos diante das atividades do cotidiano, né? E a partir disso, elas descobrem que o período pode estar associado a três períodos do dia, né? Manhã, tarde e noite. E o que nós, enquanto professor, devemos ensinar? Quando a criança compreende esses 3 períodos, manhã, tarde e noite, dentro das atividades cotidianas, a gente deve ensinar a divisão oficial, né? Que o nosso período é em 2 períodos e não em 3, né? Então, das 0 horas até as 12 horas conhecida popularmente no Brasil como o meio-dia, e das 12 horas até as 24 horas, que é a conhecida meia-noite, né? Então, na verdade, estabelecendo de que o dia ele é separado em 2 períodos, manhã, de 12 em 12 horas, né? E esse conhecimento do cotidiano não deve ficar excluído, né? Ele vai dar suporte para o ensino das horas. Bom, para elucidar o ensino das noções de tempo, né? Não apenas a observação dos eventos que são diários, né? Semanais, como, por exemplo, os eventos dos horários da coleta de lixo, horários de partidas de futebol ou outros programas de TV, né? A gente apresenta como essas noções elas estão articuladas aos outros componentes curriculares, né? Mas eu não trabalho só noções de tempo em matemática, essa TPC não é voltada à matemática, por isso que a gente trouxe alguns conhecimentos que nós, professores, precisamos saber. Então, essa apresentação é apenas para a gente compreender melhor que as noções de tempo, elas se apresentam em outros materiais, também em ciências, em história, em geografia, em língua portuguesa. E a partir dessas noções de tempo, né, dessas criações, a partir dessas noções de tempo, a gente pode falar, por exemplo, como ela está articulada em várias abordagens. Então, por exemplo, em ciências, as noções de tempo, a partir da criação de pequenos animais, dos seres vivos, as plantas, trazendo o ciclo da vida ou parte da vida, né? Onde a criança começa a estabelecer se é rápido ou se é curto, né? E acompanhar isso. Ou, por exemplo, lembra do tempo onde lá na educação infantil se plantava sementes de feijão num copinho de algodão, né? E isso a gente pode remeter no cumprimento, né, das noções de tempo da natureza e o conhecimento desse componente curricular associado à matemática. Outra coisa, as fases da Lua, né? Outra coisa, o registro nas narrativas de literatura, né? Então, em várias fontes. Lá nas revistas, as noções de tempo aparecem de uma maneira, nos jornais de outra, né? Outro registro, quando eu vou ensinar um relato de experiência para as crianças, uma produção de escrita, eu também trago essa marcação de tempo trazida da oralidade para a escrita, né? E também outros gêneros literários, como em contos. Bom, agora a gente vai trazer aqui, nós vamos discutir 3 elementos que podem orientar o ensino das horas, tá? Então, a duração de intervalos de tempo, a sucessão de intervalos de tempo e instrumentos de marcação de intervalos de tempo. Como o nosso tempo é bem curtinho, a gente vai explorar muito mais a duração de intervalos de tempo, tá? E para cada uma dessas marcas, a gente vai indicar algumas sugestões que devem servir aí de ponto de partida para situações didáticas que vão possibilitar aí um trabalho integrado, né, com números, com medidas e com operações, tendo o tempo como fonte inspiradora.
Então, por exemplo, a gente pode trabalhar a duração de intervalos de tempo com as crianças, explorando a oralidade, né? Então, as aulas começam às 7 da manhã, a merenda é servida às 9 da manhã. Quanto tempo depois iniciará a outra aula? Ou, por exemplo, quanto tempo depois de iniciada a aula é servida a merenda? Para que a criança vá estabelecendo relação entre esses intervalos de tempo. Outra situação, a mãe de Carlos trabalha no supermercado das 8 da manhã até as 14 horas, sem intervalo. Quantas horas por dia a mãe de Carlos trabalha, né? Questões como essa, elas são facilmente encontradas aí nos materiais didáticos, né? E a partir disso, você, professor, pode elaborar uma infinidade de questões e problematizá-las aí nas aulas, né? Então, pode sim associar intervalos de tempo e encaminhamentos onde as crianças observem algumas regularidades ou quanto tempo gasto em atividades rotineiras, como por exemplo, vocês podem solicitar que as crianças registrem aí num papel e tragam para a sala quanto tempo é necessário para escovar os dentes, para tomar o café, para tomar banho, para lavar o rosto, para lavar os pés, né? Quanto tempo leva para cozinhar um arroz, para cozinhar um ovo, né? Esses tipos de questões referindo aí ao tempo que consiste aí essas atividades, associando as medidas adequadas, né, que as crianças poderão utilizar. Isso pode ser feito uma sondagem inicialmente, onde as crianças vão fazer uma estimativa de quanto tempo para escovar os dentes, quanto tempo para tomar banho, e depois fazer essa checagem. É uma experiência bem bacana. Outra coisa também é que vocês podem perguntar até para verificar se as crianças já estabelecem relação, né? Se alguém tiver que marcar quanto tempo leva para escovar os dentes, você diria que ela gasta horas, que ela gasta dias, que ela gasta meses, anos, minutos, semanas, né? Se você disser, por exemplo, que alguém, né, que sua mãe está esperando o bebê e que ele vai nascer, você diria que faltam horas, dias, semanas, meses ou anos? Isso vai depender, claro, da situação, da circunstância. Mas esse tipo de problematização vai fazendo com que as crianças estabeleçam noções de tempo, né? E desse modo elas conhecem aí, passam a identificar o começo, o fim, o intervalo, né? E aí elas ganham sentido a partir das situações de didáticas que elas vão vivenciar. Bom, agora a gente trouxe um exemplo, né, de trabalho envolvendo aí a duração entre dois horários, né? E nós destacamos inicialmente a habilidade, né, do quarto ano, que vai tratar de ler, reconhecer e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, né, informando ali a sua duração por meio de problemas utilizando unidades de medidas de tempo. Nós trouxemos aí duas situações problemas, né? A primeira, só para a gente refletir um pouco como isso pode ser proposto às crianças, né? A mãe de Lili é costureira. Ela começou a costurar um vestido às 9 horas. Terminou às 12h30. Quanto tempo a mãe de Lili ficou costurando? Outro problema também é... Pedro comentou com Alan que faltavam 3 horas para terminar a aula. Alan olhou no relógio e marcavam 10 horas. A que horas a aula vai terminar? E nesse sentido, a gente trouxe aí uma pergunta para nós refletirmos, né? A partir de mais uma situação. A gente discutiu as situações problemas, mas como que eu posso auxiliar as crianças a compreenderem que dentro de uma situação problema, elas precisam calcular o tempo de duração de uma situação? Como vemos esse problema? Maria foi a uma peça de teatro.
que inicia às 17 horas. A peça tem 2 horas de duração. Que horas Maria sairá do teatro? Geralmente, quando a gente oferece, né, essa situação para as crianças, elas vão calcular, né, vão contar do 17, né, 17, 18 e 19 horas, colocando aí que seriam 3 horas de duração, né? E não 2 horas. Então, geralmente ocorre um equívoco, né? E para isso a gente trouxe uma estratégia, né, que colabora com essa compreensão. Então, a partir de um material, né, um objeto, que é o material da escola, a gente trouxe uma estratégia usando 2 réguas, né? Então, eu vou pedir para revelar os materiais necessários para que a gente possa explorar com as crianças o tempo decorrido entre 2 situações, né? Essa estratégia ela foi apresentada em uma das pautas, né, do CMSP em 2022 e nós trouxemos porque é uma estratégia bem bacana. Utilizando 2 réguas, uma de 24 centímetros e outra de 30 centímetros, né, a gente pode mostrar para a criança exatamente esse intervalo de tempo. Então, por exemplo, no slide seguinte, a gente vai ver a régua número 1 e a régua número 2, né? A régua maior em cima e a outra embaixo, conforme a ilustração. E no slide seguinte, a gente vê que se a Maria iniciou, né, ali na peça de teatro às 17 horas e vão levar 2 horas de duração, né? Então, a peça, né, Maria sairá do teatro às 19 horas. Então, veja que aí a criança consegue observar, né, associado aí aos centímetros, 2 tempos de duração, né? Então, das 17 horas até as 18, passou 1 hora, né? E das 18 até as 19, mais 1 hora. Então, validando aí esse tempo que as crianças teriam que relacionar e concluir que Maria sairá às 19 horas. Bom, a gente espera, né, que essas estratégias sejam inspiradoras para o trabalho de vocês aí na escola. E para isso a gente trouxe, né, mais uma proposta de curadoria, né? Na realidade, nosso objetivo é fortalecer a autonomia de vocês, professores, e dessa vez o foco nas noções de tempo e as situações cotidianas de unidades de medidas de tempo, como as horas, os minutos e os segundos. Ah, mas vocês não exploraram como que a gente traz ali o ensino da hora, como ensina a ler horas. Nós fizemos uma seleção de materiais, né, da própria rede, para que vocês estudem e analisem, investiguem se é pertinente, se cabe para trabalhar com os estudantes de vocês, tá? Então, a gente, na próxima tela, a gente vê que é a mesma orientação, que vocês estudem os materiais do professor com foco no ensino dessas unidades de medidas, horas, minutos e segundos, pensando em como propor atividades para as crianças que explorem a duração de intervalos, a sucessão de intervalos, como a gente viu aqui hoje, né? E como ensinar a utilizar os instrumentos de medida, no caso, o relógio, né? Na semana passada a gente viu o calendário e muitas vezes, como é uma medida de mesma natureza, elas estão associadas. A partir disso, selecione e faça o desdobramento dessas atividades que você acredita que seja interessante para a aprendizagem dos seus estudantes, né? E, em seguida, compartilhe conosco, se vocês tiverem aí materiais para compartilhar. A gente criou um canal de compartilhamento, tá? Então, ao longo do segundo bimestre, aí vocês vão realizar essas curadorias que a gente propôs para vocês.
e depois vocês compartilham aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo sobre grandezas e medidas, quais as vivências que vocês estão oportunizando com as crianças, né? E a gente lembra que não é uma regra, tá? É só compartilhar conosco fotos, vídeos, planejamento, vocês e os professores aí em grupo, né? Mas não esquece de se identifica o seu nome, a turma, o nome da escola, tá? Para a gente compartilhar aqui com vocês. A gente deseja imensamente um excelente trabalho, né? Que vocês consigam aí realizar as atividades da melhor forma possível, mas conta aqui para a gente também na nossa avaliação, né? O que você achou dessa TPC? O que você gostaria de aprender para que nós, da equipe dos anos iniciais, possamos aqui promover mais encontros formativos que atenda aí as suas necessidades, tá certo? Eu, em nome da equipe dos anos iniciais, agradeço, desejo aqui que vocês tenham um bom trabalho. Um beijo, até a próxima. Boa continuidade na formação de vocês.